Precisamos falar da passagem da The Eras Tour no Brasil. Sei que já fazem alguns meses desde que a turnê mais lucrativa da história veio aqui para o Brasil em novembro de 2023, mas é importante a gente fazer um apanhado de tudo que aconteceu. Talvez agora, depois que alguns meses se passaram, desde a astronômica passagem de Taylor Swift no Brasil, a gente pode fazer uma análise um pouco mais objetiva do que de fato aconteceu. O que foi que se passaram naqueles 2 meses? Os milhões de fãs esperando em filas, cambistas dominando e invadindo os locais de compra de ingresso, anos de espera, uma demanda sobre a Taylor sem precedente, uma noite que acabou em tragédia. Controvérsia, polêmica. Essa é uma análise da passagem da The Eras Tour no Brasil, pelo que vos fala Igor Moraes, criador da comunidade do canal Alva Pop. Bem-vindo ao nosso canal, nós vamos amar ter você aqui como nosso inscrito. Antes de tudo, é importante a gente dar uma contextualizada em quem é Taylor Swift. Ela talvez seja a maior artista viva, vencedora de inúmeros prêmios, detentora de alguns dos maiores hits da história da música pop e seguida por um exército de fãs a nível global. Liricista prolífica, muito trabalhadora, sempre lançando álbuns. Which is that my brand new album comes out April 19th. It's called The Tortured Poets Department. Fazendo turnês e a cada ano que passa, ela atinge novos níveis de sucesso que antes não eram imaginados. Nunca antes na história, por exemplo, uma artista venceu por 4 vezes o Grammy de Álbum do Ano, como foi o caso de Taylor Swift. Mas todo o sucesso de Taylor foi cuidadosamente construído ao longo dos anos. Desde que se viu envolta em grandes polêmicas na sua carreira, Taylor desenvolveu, e talvez como nenhuma outra artista, a arte de controlar a narrativa a seu respeito, moldando milimetricamente a sua imagem pública e o seu relacionamento com seus fãs, que é pavimentado na sensação de intimidade que os seus fãs compartilham com a sua musa. É importante falar sobre isso aqui, porque lá no final do vídeo tem uma consideração que eu farei, que tem como observação esse relacionamento da Taylor com seus fãs. Os elementos para a quase catástrofe que se tornou a passagem de Taylor no Brasil estavam pré-anunciados. Com uma estrutura questionável para receber grandes turnês, o Brasil possui uma das maiores demandas por Taylor, figurando em 5º na lista de países que mais se interessa por Taylor Swift, de acordo com dados da Taboola. Durante toda a sua carreira, a única passagem de Taylor no Brasil foi no ano de 2012 para promover o seu 4º álbum de inéditas, Red, onde participou de vários eventos de coletiva de imprensa, programas de TV, que renderam memes icônicos que até hoje estão sendo usados pela internet, e também fez uma apresentação fechada para grupo seleto de fãs e imprensa. Todas as suas principais turnês nunca passaram pelo Brasil, mas em 2019 parecia que havia chegado o momento, tendo como patrocinador principal o C6 Bank e organizado pela T4F, a Loverfest chegaria ao Brasil em julho de 2020, mas a vida é como ela é, e a pandemia acabou inviabilizando a passagem da turnê do 7º álbum de inéditas de Taylor na cidade de São Paulo. Em 2019, a gente tinha um cenário que é consideravelmente diferente do que nós tínhamos em 2023. Taylor já tinha um inegável nível de sucesso, muito relevante, mas ainda não havia chegado ao nível de estrelato que possui hoje em dia. E de repente, por isso, a demanda pelos seus shows no Brasil não chegaram a ter ingressos esgotados na data extra que foi anunciada algum tempo depois do anúncio da primeira. Durante os anos de pandemia, Taylor lançou os celebrados álbuns Folklore e Evermore e também começou o seu projeto de relançamento dos seus primeiros álbuns. Taylor de repente se torna a protagonista do mundo, de acordo com a revista Time, que a nomeou a Pessoa do Ano em 2023. O nível de atenção e demanda que Taylor recebe talvez seja algo que foi somente visto antes na cultura pop, durante o Beatles Mania. Em seus shows pelos Estados Unidos e por onde passa, é normal que haja dezenas de milhares de fãs do lado de fora, quanto o lado de dentro, para presenciar a Eras Tour.
E no auge desse sucesso, Taylor Swift anuncia, claro, como já citei, a The Eras Tour, uma turnê em celebração à sua carreira que teria sua primeira etapa nos Estados Unidos. Enquanto isso, nada de anúncio de turnê global ou em outros países. Os fãs começaram a teorizar, e no Brasil começaram a sair rumores de que a Taylor viria com a The Eras Tour para cá. O desejo de ver um show da Eras no Brasil era muito grande, e no dia 2 de junho de 2023 foram anunciadas as 3 primeiras datas da The Eras Tour no Brasil, sendo 2 em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. E aqui as polêmicas começam. A Times for Fun e a Tickets for Fun são 2 empresas diferentes que fazem parte do mesmo holding. Elas não são empresas ligadas à Live Nation, que começou as suas operações no Brasil há pouco tempo. Enquanto a Times for Fun é responsável pela produção dos espetáculos, a Tickets for Fun é quem cuida da logística de venda e distribuição dos ingressos dos shows que a T4F produz. Ainda em 2023, dezenas de relatos começaram a surgir na internet, alegando que a produtora T4F condicionava o staff da produção do festival do Lollapalooza Brasil a de trabalho análogo à escravidão, com longas horas de jornadas trabalhada, baixa remuneração e condições de trabalho precárias. A Live Nation é responsável por organizar algumas das maiores turnês mundiais de grandes artistas. E eu pude presenciar um show que foi organizado pela Live Nation lá fora. Isso foi em 2022. Tive a oportunidade de ver a Chromatica Ball de Lady Gaga no estádio MetLife de East Rutherford, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E a minha experiência naquele lugar foi incrível, e foi aquela experiência que eu estava tomando de base para o que eu iria encontrar na retomada de grandes shows e mega eventos no Brasil. Lá fora, tudo funciona. Desde o momento que você está ali indo para o show, porque a compra de ingressos também é tumultuada, até o momento que você vai embora do show. Tudo é pensado e montado em prol da experiência do fã. Lá fora, por motivos de segurança pública, a limitação de quantidade de pessoas que podem estar ao mesmo tempo em um determinado local é algo que é duramente reforçado. Além disso, todos os lugares de um estádio, incluindo a pista, que é chamada de General Standing, são organizados em cadeiras com lugares marcados, e isso acaba já dirimindo aquela arcaica cultura que prevalece no Brasil, em que fãs se revezam em filas por muitas vezes por meses, para que eles possam ter garantidos os lugares bons nos shows de seus artistas preferidos. Além disso, a circulação de pessoas, a circulação de ar, a facilidade de acesso a estandes de comida, bebida, a bebedouros e banheiros são características cruciais dos grandes eventos nos países de fora. O Coachella, por exemplo, ele acontece em uma região extremamente árida da Califórnia e eles têm uma superestrutura para lidar com o evento que acontece em um mês de muito calor. Tudo isso porque, mesmo acontecendo no maior país capitalista do mundo, toda a experiência do show é prioridade máxima dos organizadores. Mas não é só uma preocupação pela segurança do fã que vai ao show. Não, eles também têm a preocupação com a experiência que o fã vai ter ao ir em um show. As filas são organizadas, o staff é bem informado, é fácil de conseguir ajuda para qualquer demanda que você precisar e realmente você percebe que existe uma estrutura que ela é construída para dar apoio ao fã, que muitas vezes investiu fortunas para estar ali de perto dos seus artistas favoritos. Esse não é o caso do Brasil. A gente não pode esquecer que o recorte do Brasil é totalmente diferente do recorte de um país com uma estrutura que os Estados Unidos têm, por exemplo. Mas também é importante lembrar que quando as produtoras querem fazer algo organizado por aqui, conseguem, como foi o caso da passagem da última turnê de Shawn Mendes no Brasil, que contou, por exemplo, com o mesmo estilo de organização de lugares com cadeiras na pista. Ao contrário dos eventos lá fora, a lógica que rege o Brasil é uma lógica de capitalismo selvagem, colocar o máximo possível de pessoas em um ambiente apertado para conseguir o máximo de dinheiro possível. Desde o anúncio das datas da The Eras Tour no Brasil, a estratégia da escassez regiu a organização da passagem da grande turnê no Brasil.
E é difícil pensar em um grande evento que aconteceu no Brasil em 2023 em que o fã não enfrentou condições adversas na sua experiência de ir a um show. A passagem do Coldplay no Rio de Janeiro, que aconteceu no mesmo estádio, por exemplo, mostrou alguns desafios que o local possuía para receber mega eventos. E não foi diferente com os inúmeros relatos de arrastão que aconteceram durante a passagem da turnê do RBD em 2023. A infraestrutura necessária para a realização de mega eventos é simplesmente crítica. E esse é um dos elementos mais críticos que afetaram a The Eras Tour no Brasil. Não obstante, a Tickets for Fun, diante da demanda histórica pelo show da Taylor Swift no Brasil, acabou anunciando em momentos diferentes mais 3 outras datas, 2 a mais no Rio de Janeiro e 1 a mais em São Paulo. A cada data que era divulgada para pré-vendas e vendas gerais, o cenário era o mesmo. Cambistas desrespeitando fãs que ficavam por dias na fila à espera do momento de poder comprar seus ingressos, filas virtuais sem transparência de como eram organizadas e muitos outros problemas. Muitos fãs conseguiram ingressos com o esforço coletivo que fizeram a organizar grupos para comprá-los juntos. Mas se a organização da venda dos ingressos das turnês em novembro podia servir de qualquer coisa, era de anúncio para o tamanho do caos que poderia acontecer no Brasil nas datas dos shows. É importante também entender o tamanho e o poder de Taylor Swift. Querendo ou não, ela é a maior artista desse século e carrega consigo um grande holofote e acaba sendo um poder amplificador de todas as coisas que a envolvem. A passagem da The Eras Tour nos Estados Unidos foi tão significativa que há dados que comprovam que a turnê gerou 5 bilhões de dólares durante a sua primeira passagem lá, o que além de torná-la uma das turnês mais lucrativas da história, também a tornou em uma força de geração de riqueza nas cidades por onde passou. O efeito Taylor é colocar em uma lupa as circunstâncias que a orbitam. Portanto, foi com a turnê da The Eras Tour no Brasil que alguns dos problemas estruturais de mega eventos aqui se tornaram escancarados para todos ver. No dia 17 de novembro de 2023, durante uma onda de calor sem precedentes na cidade do Rio de Janeiro, a The Eras Tour começava sua passagem pelo Brasil. E o que era para ser um sonho, acabou se tornando uma tragédia para a família de Ana Benevides, de 23 anos na época, que acabou falecendo durante o show no estádio do Engenhão. Olha, eu sou um Swift, tá bom? Ver um show da Taylor era um grande sonho da minha vida. E junto com a comunidade da Alvo, acabei conseguindo ingressos para a The Eras Tour em 3 datas. E sim, eu sei do meu privilégio, mas não vou mentir. No momento em que entrei na fila para acessar o estádio do Engenhão, no dia 17, eu me arrependi de ter ido. Fiquei me perguntando por que havia me submetido àquilo. O local estava uma bagunça. Nenhuma das pessoas que estavam trabalhando naquele dia sabiam dar informações claras aos fãs de aonde eles deveriam ir para ter acesso aos seus setores. A fila, onde os fãs estavam se organizando para aguardar o horário da abertura dos portões, estava em uma situação que era parecida o lixão da mãe Lucinda. Era nojento caminhar por aquele lugar. Na época, fiz um relato no Twitter que viralizou, e muitas pessoas argumentaram que o estado que as filas estavam não era de culpa da organização do evento, e sim dos fãs. Mas eu discordo. Eu penso que é dever das organizações de um evento, sabendo da demanda que está em suas mãos, organizar filas para que os fãs possam se mover e possam se organizar para ver seus artistas preferidos. Uma solução simples como a disponibilização de sacolas de lixo ao longo das filas teria evitado com que aquela imundície estivesse ali. Mas se esse fosse o único desafio encarado naquele dia, estaria bom. Mas longe disso. Além de você superar o medo de sofrer um assalto, de ser pego em um arrastão, toda a preocupação de você ir e voltar do estádio do Engenhão com a péssima infraestrutura de transporte público do Rio de Janeiro, o estádio do Engenhão fica na zona norte do Rio e está literalmente construído no meio de um bairro residencial com vários prédios altos que o avizinham. Talvez, para quem mora em algum desses edifícios, é relativamente fácil ver o que está acontecendo dentro do estádio através dos telões. Na própria chegada à estação de trem que atende o estádio, é possível dar uma espiada no que está acontecendo lá dentro.
Mas a organização da T4F, em um momento de tomada de decisão que deve ter sido movido pelos motivos mais abjetos possíveis, decidiu que seria uma boa ideia isolar os acessos e os vãos do estádio com tapumes de madeira para inviabilizar a visualização do show por quem morava perto, e não somente isso, também para organizar o fluxo de pessoas e delimitar as diferentes seções de acesso ao estádio. Isso tudo em sacrifício da ventilação natural do local, que é projetada para acontecer entre os vãos e os anéis de cada andar das arquibancadas. O que os fãs receberam, então, foi uma grande panela de pressão, em que as temperaturas chegaram a quase 60 graus Celsius, mais quente do que do lado de fora, naquele dia que foi talvez o dia mais quente do ano do Rio de Janeiro. A desidratação era real. Duvido que havia uma pessoa sequer que não transpirou naquele dia. E para piorar tudo, o acesso à água era inexistente. Uma das políticas da empresa produtora na época era proibir com que fãs entrassem com garrafas d'água no show. E eles ficavam à mercê de precisar pagar cerca de R$6 em um copo de 250 ml de água, que era vendido lá naquela época. Isso para aqueles que conseguiam ter acesso aos locais de venda e aos vendedores ambulantes, que não era o caso das pessoas que estavam mais próximas do palco e se amontoando para ver Taylor de perto. E foi no calor escaldante do Rio de Janeiro, com desidratação e muita sede, que Ana Benevides chegou a óbito. Eu mesmo, passando mal a ponto de desmaiar, precisei sair do show durante a música Marjorie, e foi neste momento que percebi toda a vedação do local. Foi difícil achar a saída porque todos os portões estavam cobertos de tapume. E no caminho para fora pude reparar na quantidade de pessoas que estavam sentadas tentando recuperar o ar e beber água. Nesse mesmo dia, vários vídeos viralizaram em que mostravam como Taylor estava se debatendo também com o calor naquele dia. Em um show que é altamente coreografado e em que tudo é milimetricamente calculado para acontecer do jeito que deve ser, Taylor Swift, depois de pausar o show durante o set de Evermore, para que uma fã pudesse receber ajuda, acabou passando toda a apresentação dos 10 minutos de All Too Well em cima do palco, distribuindo água para os fãs que ela percebia que precisava. Imagine só, a pessoa que distribuía água estava se apresentando em cima do palco. Imagina isso. Uma barbárie. A receita para o fracasso. Foi no caminho para o hotel naquele dia, com a minha experiência arruinada, que comecei a ler os primeiros relatos daquilo que supostamente falava que uma fã teria passado mal a ponto de ir a óbito no show do dia 17 por conta do calor. Não era de menos, eu imaginei, porque o show de horrores que presenciei naquela noite foi realmente absurdo, e não deu outra. Eu mesmo quase desmaiei. Logo depois do fim do show, a confirmação de Ana Benevides veio no próprio Instagram de Taylor. E dali pra frente foi pano pra manga. Ainda é muito pouco sabido quais são as políticas que devem ser colocadas em prática para casos em que há uma morte em um evento como esse. Porque é primordial que seja investigado qual foi a causa da morte. E por isso, se uma eventualidade como essa acontece durante o show, é imperativo que o show seja interrompido. Mas os fatos de como as coisas aconteceram naquela noite ainda são muito obscuros. Mesmo com o resultado dos exames que foram feitos em Ana, onde se constatou a morte por insuficiência respiratória causada por calor, é difícil entender a cronologia dos fatos. Porque se Ana recebeu atendimento no local do estádio e ali mesmo faleceu, o show deveria ter sido interrompido. Mas se Ana foi encaminhada para um hospital e o seu óbito aconteceu em outro local, não. Algumas pessoas relatam que ela passou por reanimação durante muito tempo para que seu óbito não fosse decretado durante o show. De toda forma, a crise foi instaurada. Quem deveria ser responsabilizado? Seria Taylor e sua equipe? Seria a empresa produtora? Em seu post, Taylor avisa que não conseguiria falar com os seus fãs e no palco sobre aquilo que aconteceu, porque era um motivo de profunda tristeza. Muitos dos seus fãs, por terem a sensação de que a sua musa é uma grande amiga, sentiram indiferença. O silêncio dela foi entendido como algo estranho. Mas algumas outras pessoas começaram a fazer observações que,
aquilo poderia ser uma estratégia para se posicionar em um possível inquérito para determinar quem seria responsável pela morte de Ana Benevides. Daí para ali foi um show de horrores, coisas confusas começaram a acontecer. Penso que acusar Taylor é cruel, porque muitas outras coisas obscuras aconteceram ao longo desse tempo. Logo depois do show do dia 19, uma matéria foi plantada na imprensa internacional dizendo que Taylor Swift havia cantado uma música em homenagem à fã que faleceu durante o show. Apesar de não ter citado nada a respeito disso durante o show, essa matéria foi claramente plantada como uma estratégia coordenada por uma equipe de relações públicas muito eficiente, que com certeza é a da Taylor. Foram dezenas de importantes veículos de comunicação que soltaram a matéria com o título bem igual em um curto espaço de tempo um do outro, ou seja, evidente que foi algo coordenado. Fãs organizaram vaquinhas virtuais para ajudar a família de Ana com custos ocasionados pela morte da filha. A família de Ana Benevides se manifestou naquela semana dizendo que não havia sido contactada pela equipe da cantora, o que depois foi desmentido, mas aí a família precisou falar publicamente que não havia recebido nenhum contato. E muitos fãs teorizam que deve haver algum motivo jurídico para que isso tenha acontecido. Finalmente, a T4F se pronunciou sobre o acontecido. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos. De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara. No último dia de show em São Paulo, a cantora recebeu a família de Ana em seu show e tornou público que eles receberam apoio durante aquela semana. O caos que aconteceu acabaram acarretando mudanças positivas que foram imediatamente implementadas nos shows seguintes. Nos shows que aconteceram logo depois do dia 17, fãs puderam levar água, os tapumes foram removidos e também a nível nacional foi estabelecido uma lei que não pode haver proibição de entrada com água para eventos e festivais e que as empresas organizadoras devem providenciar e organizar pontos de distribuição de água gratuita em seus eventos. Durante a passagem da DRs no Brasil, aconteceu um show de xenofobia também com os brasileiros no Twitter. Foi caótico. Muitos a acusaram de ser indiferente ao que aconteceu com Ana, mas hoje já temos evidência de que isso não foi o que de fato aconteceu. No entanto, tudo isso não muda o fato de que até hoje a passagem de Taylor se tornou uma das maiores polêmicas do ano de 2023. Fica para nós a vontade de que nos próximos grandes concertos, mega eventos e shows, os fãs brasileiros tenham a experiência que merece. E você? Você foi no show da Taylor? Como foi a sua experiência? Conta pra gente.